Muito boa tarde, estamos começando a 101ª edição do Clube Personalidade, é a 14ª edição aqui em parceria com o PCI, o Portal Cidade Itapira, na direção do Renato, também do Nino Marcati, a coordenação técnica aqui é do Murilo e também da Victória. A Rádio Clube de Itapira tem a direção lá do Toy Fonseca e do Betusca e a coordenação técnica na Avenida Brasil 31 é do Djavan. Bom, meus amigos, nesta sexta-feira, 13 de janeiro, ano de 2012, como nós anunciamos através do site e através da Rádio Clube de Itapira, hoje o entrevistado é o Carlos Rossi. Ele é técnico da Sociedade Esportiva Itapirense, que vai disputar a Série A3. Vamos perguntar para ele se o objetivo é realmente conquistar o acesso aí à Série A2. Agradecer aos amigos lá do CEL, né? Secretaria de Esporte e Lazer, muito ao Glauco Lauri, também ao Mineiro, que trouxe o Carlos Rossi aqui para o estúdio. Mineiro, um abraço para você, meu amigo São Paulino. E também, é claro, ao Flávio Boretti, o presidente da Esportiva Itapirense, pelo trabalho que vem fazendo, não só de frente ao CEL, né? Mas também também a Sociedade Esportiva Itapirense. Boa tarde, Carlos Rossi, um prazer tê-lo em nossa companhia. Que legal saber que você vem com esse objetivo, com esse propósito, e muito obrigado por estar aqui. Boa tarde aos amigos, boa tarde a você, JP. Com muita satisfação que eu volto à região em que, na verdade, eu digo que o Carlos Rossi foi até vir ao Mojimirim em 99, ficar até 2002 como treinador, e saiu outro completamente diferente. E muita satisfação de voltar a uma região que a gente sabe que o futebol é tratado de uma forma muito profissional, e o objetivo final, lógico, depois de 20 anos de carreira como treinador, chegar para tentar o tão sonhado acesso à Série A2. Encontrei uma situação bem profissional, as pessoas trabalhando duro. Eu tenho disputado essa divisão, ano passado tive a satisfação de subir com a Santa Cruzense, e sei o quanto é difícil fazer futebol hoje em dia, mas a gente espera fazer um bom trabalho aqui. Bom, falar um pouquinho da sua carreira. Você começou jogando, tu disse aí, na Estrela Solitária, no time do Garrincha e companhia. Como é que foi essa história? Como é que foi o início na sua vida futebolística? Como é que foi o boleiro Carlos Rossi? Eu comecei lá, eu não sei se vocês têm informação, na antiga escolinha do NECA, que hoje já não existe mais, né? Hoje o menino hoje, com 11, 12 anos, já tem empresário. Já tem empresário, procurador, já se paga uma fortuna. Eu acho que isso a gente ultrapassa muitas fases, mas infelizmente é um mundo moderno, a gente tem que se adaptar. Mas lá na escolinha do NECA, no Botafogo, onde permaneci 5 anos, depois envolvido numa troca, eu acho que você tem lembrança do antigo centroavante Luizinho, que sempre jogou no América. Quem do barbudo, Luizinho? Hoje está em Dubai. Fui ao América e fiquei até 89, eu tive uma passagem pela Volta Redonda e voltei ao América. O Luizinho contou uma vez, deu uma entrevista dizendo que ele não conseguia marcar gol, não me lembro se foi no Raul ou no Mazzaropi. Ele falou que ele mandou uma bola junto com a bola, mandou uma pedra de gelo junto. Mesmo assim, um desses dois goleiros, que eu não me lembro o nome, pegou tudo mesmo. O Luizinho era daqueles jogadores que a história, pelo menos, é fato, né? A história conta que só jogava bem no América, e é a realidade. Ele foi pro Flamengo, depois do América, numa transação, até um pedido do Zico, né? Na época o Flamengo tinha perdido o Nunes e não conseguiu fazer os mesmos gols que fazia no América. Esteve posteriormente no Palmeiras, também não conseguiu. E voltou ao América. Por incrível que pareça, o meu começo de carreira como treinador no próprio América, depois de passar por categoria de base e no profissional, ele já com 39 para 40 anos, foi meu atleta numa Série B de Brasileiro, com o América já tinha caído para a Série B do Brasileiro. O futebol carioca, ele teve alguma... dizem que o futebol brasileiro começou realmente no Rio de Janeiro, né? Eu tenho uma das grandes frustrações da minha vida de não poder ter assistido e não poder ter visto, né, jogar o Garrincha e o Pelé. Quer dizer, são duas lendas que uma está viva aí para contar a história, né? Mas o Garrincha. E o futebol carioca teve um declínio muito grande, mas hoje o futebol carioca está aí com
3 times na Libertadores, né? Somente o Botafogo dos 4 grandes não tá, o seu Botafogo não está disputando a Libertadores. E veio com o ano de 2011 querendo ser campeão. Infelizmente o Botafogo, pelo que os amigos que eu ainda tenho lá, visitei recentemente o Botafogo perdeu o DNA. Como o Santos jamais perdeu, Santos e Botafogo eram as grandes equipes que formavam a seleção brasileira. Eu não peguei Garrincha jogando, peguei muito pouco, 69, tinha 10 anos, quando ele teve uma passagem no Olaria. Pelé peguei um pouquinho mais, né, porque ele foi até 75 praticamente, depois no Cosmo. Mas o Botafogo, infelizmente o DNA do Botafogo, de formação de atletas, aquele título de 89, foi meu último ano como atleta, era um time muito guerreiro e parece que mudou o DNA. E eu sempre cito o Santos está sempre dando prioridade aos jogadores de habilidade, de técnica. E o Santos não perdeu esse DNA e continua ganhando títulos. Sofreu um período grande, mas Santos e Botafogo, eu acho que junto com Cruzeiro e Palmeiras, eram as 4 academias do futebol brasileiro, era o que representava melhor o futebol brasileiro. E o São Paulo de Telê nos anos 90, obviamente. Mas a gente tem que resgatar isso. Recentemente a gente tomou uma lição aí grande, né? A gente tem que tentar resgatar isso. Principalmente essa lição grande que você cita foi com relação ao Barcelona em cima do Santos, que a gente esperava que o Santos pelo menos fosse... eu acho que faltou brio, faltou determinação. Ontem até acompanhei uma entrevista do Muricy dizendo o seguinte: como é que eu não ia jogar recuado contra um time forte daquele? Hoje eu mudaria a minha opinião. Isso disse ontem o Muricy. Agora, essas surpresas, com o tempo, elas sempre acontecem no futebol mesmo, né, Carlos? Até pela sua experiência tem. Quem esperava que a dificuldade até do Barcelona engolir aquele time anterior nesse campeonato mundial, aquele time ruim, eu falei, tem tudo para o Santos até ganhar. Se você for ver a competição em si, tinha tudo. De repente dá um apagão no time do Santos. Quem lembra do Santos do ano passado, aliás do ano retrasado, com Wesley, Robinho, aquele Santos que encantou, com o Ganso surgindo, com o Neymar surgindo, eu tive de perto olhando aquele time, e aquele é o verdadeiro futebol brasileiro, com inteligência, rapidez, o toque rápido, a inventividade. Infelizmente aquele time foi desfeito. E o Santos, eu conheço bem o trabalho do Muricy, inclusive é um profissional que eu tenho o maior respeito, de vez em quando converso com ele sobre futebol, mas conheço o pragmatismo dele, ele monta para ganhar. E até ele foi muito necessário na Libertadores, que o Santos estava num descaminho, perdeu aqueles atletas, André, Wesley, e de toda forma era um entrosamento, ficou muito bonito de se ver. A exemplo do Palmeiras, talvez de 96, do Vanderlei, com o Rivaldo, Luizão e Djalminha, era um time espetacular de se ver jogar, mas é aquele negócio de não ganhar. Não ganhou um Campeonato Paulista, aquele time dos 100 gols, não ganhou a Copa do Brasil, naquele fatídico 5-1 contra o Grêmio, ficou devendo, e no Campeonato Brasileiro acabou não indo para a Libertadores, e aquilo foi abandonado. Então, desde a Copa de 94, a gente tem visto que o pragmatismo ele tem permeado, né, o futebol brasileiro. Eu espero que volte, né? Voltou essa situação do Santos aí, mas foi muito breve para a gente que gosta de futebol, principalmente na primeira divisão. Eu não concordo com as pessoas que dizem que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito forte. Eu acho que é um campeonato nivelado por baixo, tanto que o último ganha do primeiro frequentemente. É verdade. Eu acho que é um campeonato emocionante para o torcedor que torce ali, mas o jogo jogado dentro do campo, ele está muito aquém daquilo que a gente já viu. Carlos, você está assumindo a Esportiva, dia 28, vocês estreiam aqui contra o Flamengo de São Paulo, né? No estádio Coronel Francisco Vieira. Você veio para preencher praticamente uma lacuna que até então era o técnico, o Zé Carlos Serrão, né? E você veio, mas veio só você e não modificou o departamento técnico, a equipe. Você veio e fundiu com essa equipe, né? Que já era do Serrão. Foi para manter um pouco a estrutura, a ideia do Serrão na Esportiva? Mesmo porque eu não costumo. Eu acho que os clubes estão acostumando a fazer comissões permanentes. É óbvio que a gente tem um período de observação e tem adequação com o trabalho. Eu costumo dizer que o casamento, principalmente entre o treinador e o preparador físico hoje, ele tem que ser muito importante.
Porque há aqueles treinadores que têm filosofia de trabalho de muito volume. Volume é o quê? Você dá 2 horas de trabalho, mas aquele chute de fila, o atleta dá um chute hoje e vai dar outro chute daqui a 15 minutos. Hoje o trabalho, na minha concepção de metodologia, tem que ser um trabalho dinâmico, mais voltado para as divisões. Eu estou nessas divisões, trabalhei em todas elas, na primeira, na segunda, mas elas se aproximaram muito. Principalmente a Série A2 e a Série A3 jogam um futebol muito parecido. Então tem que haver uma adequação. Percebi nas 2 primeiras semanas que fui muito bem recebido pela comissão técnica e não havia porquê, e até pelo tempo, mudar alguma situação. Então a gente está caminhando para um entrosamento muito bom. É lógico que o conhecimento humano é muito importante, as pessoas saberem as convicções de cada um, saberem que aqui comanda o Carlos Rossi, aqui comanda o professor Edson, aqui comanda o Sandro. Então, isso bem delineado, as coisas costumam funcionar. É óbvio que há uma série de fatores para que um time chegue a galgar a Série A2. A Série A3 esse ano, na minha opinião, dos últimos 4 ou 5 anos, é a mais difícil. Porque algumas equipes muito tradicionais estão nelas e outras caíram para ela. Então a gente tem que fazer um trabalho com muito critério. Outro detalhe, você tem um elenco hoje que você pode dizer que esse elenco está preparado dentro e vai ganhar experiência dentro da competição para chegar à Série A2? Na sua visão hoje, pouco tempo até, você vai poder dizer isso aí com 4, 5 jogos. Mas hoje dá para você dizer, olha, o elenco que a gente tem é um elenco que dá para presentear Itapira em 2012 com a 2ª divisão. Olha, na verdade, eu aprendi ao longo do tempo, principalmente nesses campeonatos Série A2, Série A3, em que você monta o plantel e o tempo quer dizer, como você bem disse, eu vim, cheguei após 10, 15 dias de trabalho, eu vou ter praticamente úteis mesmo, 20 dias para trabalhar essa equipe. Não dá um mês. Não dá um mês, é um tempo pequeno. Então, eu tenho que acelerar alguns processos. Isso nem sempre é bom. Então, a avaliação, a verdadeira avaliação, não é num jogo como hoje com o São Bernardo, que joga uma outra divisão, não é um jogo contra o Velo Clube, que joga uma outra divisão. A avaliação começa no campeonato. A gente tem, por experiência, olhar os setores que a equipe a gente está olhando, todos os setores da equipe, em relação a contratações, em relação ao que a gente pode fazer daqui para frente. Eu parto do princípio que hoje o que está ganhando futebol é grupo. Haja visto o Corinthians como é que ganhou o Campeonato Brasileiro. As últimas 6 partidas do Corinthians, acho que tirando 1 ou 2, foram partidas ruins na parte técnica, mas que você via a entrega do jogador. O conjunto estava inteirado, o objetivo Exatamente. do conjunto era esse. De acordo com o que você tem na mão hoje, os elementos que você tem na mão, os jogadores que você tem na mão, há alguma carência em algum setor? Você acha que algum setor está destacando mais? Por exemplo, na defesa eu tenho lá bons jogadores, falta alguma coisa no ataque, os alas, meio de campo, qual o ponto melhor e o pior hoje na esportiva? É difícil falar sobre essa situação, porque 13 dias é muito pouco tempo para você fazer uma avaliação. Inclusive, as pesquisas que a gente está fazendo em relação às outras equipes, o que elas estão fazendo, é muito complicado. A gente já sabe o histórico da maioria dos jogadores. Então, a tendência é que, se a gente tiver possibilidade mais para frente, e eu tenho certeza que o torcedor vai encarnar esse espírito, porque eu sei que eu venho para um clube e eu procuro pesquisar os clubes onde eu vou, né? Eu sei que eu venho para um clube que a expectativa, depois que subiu, foram 5 anos com a expectativa que ia galgar rapidamente a Série A2. E o futebol paulista é mais difícil, sem dúvida nenhuma, do Brasil inteiro, porque a cada 20 quilômetros tem um time querendo subir. Então, eu também venho com essa expectativa, mas a gente tem que procurar errar o menos possível nas contratações, naquilo que a gente vai avaliar em termos de plantel. Eu dizer para você hoje, eu tenho algumas carências na defesa, no meio campo, no ataque, porque na verdade o todo é que vai ter que funcionar. O campeonato ele requer, o primeiro campeonato, que eu considero um campeonato dificílimo, voltou-se a disputar 19 rodadas sem retorno. Então, cada jogo é uma decisão. Você tem que estar... E eu aprendi ao longo desse tempo aí, fui campeão paulista recentemente, há 3 anos atrás, há 4 anos atrás, e ano passado também fui vice-campeão.
Então, a gente vai aprendendo que se a gente fala alguma coisa antes, cria uma expectativa que não é a expectativa, o torcedor de repente vai lá e acaba se frustrando, e fica esquisito. Então, né? Eu aprendi que, na verdade, na competição é que você vai evoluindo de acordo com ela. E aí você vai vendo a carência e você tem que ir no atleta que vai se comprometer com aquele trabalho. Eu tenho um perfil de que jamais vou privilegiar 1 ou 2 atletas em detrimento de 25. Então, para encaixar na filosofia... Quem tiver bem vai jogar. Exatamente. Não vai ter... Então, o perfil é esse. Para a gente amanhã trazer 2, 3 atletas, eles têm que se encaixar na filosofia de trabalho. E não ao contrário. Eu ouvi no outro dia, não sei de quem, parece que foi no Cartão Verde, uma coisa interessante e que eu pensei e achei que é realmente verdadeiro. Hoje, infelizmente, para nós, né, que gostamos de futebol, a identificação do clube ela fica em segundo plano. Antes você identificava o atleta com o clube. Nós temos 2, um parou agora, né? Que é o Carlos, que é o Marcos e o Rogério Ceni. Só tem esses 2. Exatamente. Então eles se misturavam com a camisa do clube. Hoje, com essa coisa toda aqui, eu admito que, não sei se a modernidade excessiva, mas hoje tem procurador, tem, como a gente comentou no início da nossa com 10 anos, 11 anos, tem procurador, o jogador ele fica envolvido numa teia de pessoas que, né, no final das contas, se não for uma coisa para a área positiva, acaba prejudicando. Você deu um exemplo, nessa teia que o jogador fica comprometido, nós temos o Ganso hoje, que é um baita jogador envolvido nessa teia. Até porque o Ganso não ganhou nada ainda, né? Fez o último jogo da Libertadores, teve muita contusão, a exemplo a contrário do Neymar, que jogou tudo e o homem não se contunde. E esse estilo eu não vou nem... você falou a palavra certa, a teia, porque envolve um monte de pessoas. O jogador fica cerceado. E o presidente Luiz Álvaro dos Santos deu uma declaração: se o Ganso estiver embora, vai. Que quer que compre o passe, quer que fique... Puxa, entregue alguma coisa primeiro. A gente está vendo o caso do Montijo, que estava parado na Argentina, veio para o Cruzeiro, fez um contrato longo, e agora, para ficar bem, precisa aumentar. Eu acho que primeiro tinha que cumprir o contrato. Mas olha, você disse uma coisa que eu gostei. Vocês têm mais 19 concorrentes aqui nessa competição. É o Flamengo, o Juventus, o Taubaté, o Independente, o Capivariano, o Oswaldo Cruz, 15 de Jaú, Marília, Rio Branco de Americana, o Internacional de Limeira, São Bento de Sorocaba, o Sertãozinho, o Grêmio Osasco, Francana, Barretos, que é longe de barbaridade, Inter de Bebedouro, Taboão da Serra, Guaçuano, Batatais, Itapirense e Marília, que é muito longe. Eu estou dizendo que Barretos é longe, mas Marília eu acho que é mais longe, né? Você conhece bem a cidade, o estado, sabe que Marília é o mais longe. Tem alguém dessa, porque vocês se passarem aqui, tem que disputar uma outra, tá? Tem alguém que tem algum trabalho especial, a não ser, por exemplo, a Francana. Francana já foi time de primeira divisão. E tem mais alguns que a gente pode até dizer que o São Bento de Sorocaba, a Inter de Limeira, campeão paulista, quer dizer, o 15 de Jaú, quanto tempo não militou o 15 de Jaú, o 15 de Piracicaba, que agora já está... eu lembro quando dava a briga dos 15, era interessante. Tem alguém fazendo um trabalho diferenciado que você fala, esse a gente tem que tomar mais cuidado, Carlos? Você que estuda a mesma matéria? Pelas informações que eu tenho, a Internacional de Limeira manteve, eu não sei, até houve uma notícia semana passada que o Lelo tinha saído da Internacional. Eu fiquei sabendo alguma coisa, mas também foi muito vaga, eu não tenho certeza. É um trabalho de 1 ano e meio, e para o treinador é a melhor coisa que tem. E o Lelo estava certo para vir para Itapira, acabou ficando com a Inter de Limeira. Então, né? eu não sei, pode ter acontecido um outro tipo de situação. Como você bem falou, a Francana, esse ano é o centenário da Francana, e eu tenho notícia de que eles vão montar um time forte, se bem que começaram com uma parceria, através do treinador, essa tal parceria com o América Mineiro, né? Parece que tem 10, 12, 14 jogadores que são do América Mineiro, mas a informação mais segura assim, que a gente tem é que o Juventus vem muito forte. Juventus. Vem com uma empresa, alguns jogadores, o Luiz Carlos Ferreira conhece bem a divisão, ele é o treinador,
já teve alguns acessos na Série A2 também. Luiz Carlos Ferreira é o Ferreira mesmo, ele é o treinador, é o conhecido. É técnico de primeira divisão, ele técnico já. Ele montou, quer dizer, o Juventus resolveu sair daquele pragmatismo de pagar só um teto salarial, determinadas situações, para fazer uma situação mais forte. A informação que eu tenho maior é essa. O Marília parece que é uma parceria, o São Bento, quer dizer, a gente diz que está com dificuldade, mas quando começa o campeonato, a gente conjectura muito. É até interessante para o torcedor, né? O torcedor vai conjecturar muito. A gente fala muito das equipes tradicionais. Você falou a listagem das equipes. As 19 equipes. 50% dessas equipes já estiveram na primeira divisão. É verdade. Então, o Juventus. Então, é uma Série A3 que volta a ser. Eu não gosto muito desse regulamento de um turno só, mas volta a ser. Ele não dá chance de recuperar o perdido. Exatamente. Por isso você diz tudo. É uma decisão cada partida. Exatamente. Então, a gente sabe das dificuldades que vai enfrentar, mas eu estou acreditando. Eu acho que os últimos trabalhos que eu venho fazendo, no próprio Quinjaú em 2010, eu peguei a equipe praticamente na zona de rebaixamento, e aí a gente foi para a fase final do campeonato ainda, né? Me fazem acreditar que a gente pode, finalmente, o torcedor pode acreditar numa temporada diferente, que haja um comprometimento. Eu não estou falando das outras temporadas, não. Em 2009 não subiu por causa de um ponto. Um ponto, não chegamos lá. Então, no outro ano não perdemos, não caímos por causa de um ponto também. Então, lógico que a gente procura identificar algumas situações e a gente está tendo conversas permanentes. Eu acho que o Flávio e o Sandro estão até, vamos dizer assim, poxa, o Rossi está aqui todo dia na secretaria, mas a gente previne algumas situações. E eles estão sendo muito acessíveis nesse ponto, a gente saber que tem um direcionamento, que vai fazer as coisas com sacrifício. Os atletas têm que entender que hoje, para se fazer futebol, se faz com sacrifício. Então, eu vou ser o comandante dessa situação, para que a gente possa formar um grupo comprometido, é a palavra mais usada hoje, comprometido com uma filosofia de trabalho. Pode ser até que a gente passe por essa fase, chegue na fase final, é um outro campeonato completamente diferente. Eu já experimentei as duas situações, de passar a fase final e ser campeão, e passar a fase final e acabar não subindo. Então é um campeonato completamente diferente, aonde entra uma série de situações que não cabe aqui comentar, porque envolve outras situações de Federação Paulista, essa coisa toda, que é meio complicado. Então, a gente tem que fazer primeiro uma primeira fase, mas, como eu falei, o que eu posso passar para o torcedor, eu não quero iludir o torcedor. Ele vai ter um time dentro do campo, com certeza, que vai lutar o tempo inteiro pelo objetivo. Não quero jogadores acomodados. Os jogadores sabem a minha filosofia de trabalho, já reconheceram ela em 13, 14 dias de trabalho. Se a gente precisar mais tarde recorrer a situações de trazer alguns jogadores, nós vamos procurar trazer. É lógico que se o torcedor identificar que esse time merece que seja apoiado, ele vai apoiar. Eu não me iludo. O torcedor hoje é torcedor de ocasião. Se está indo bem, ele comparece. Se não está indo bem, ele não vai sair da casa dele. Ainda mais com vários problemas que existem, essas coisas de segurança ou até outras coisas que a gente já sabe que existem dentro do futebol. Mas eu estou sentindo uma coisa positiva que vai acontecer. Tenho quase que... É difícil você falar agora, porque... Vamos dizer assim, esse cara tem bola de cristal. Jamais eu vou ser leviano. Mas estou sentindo uma coisa que está caminhando para um resultado bom. Carlos Rossi, para a gente terminar, eu combinei com o Sandro que te liberaria em meia hora e vou cumprir. Para gente terminar, a estrutura física, você me disse que tem uma acessibilidade muito grande com os diretores, com os comandantes. O que você achou da estrutura, você rodado como pode nos dizer, o que você achou da estrutura física da Esportiva Itapirense com todo esse tempo de bagagem? E se dentro desse contexto é o contexto ideal, é o contexto correto, ele precisa melhorar em alguma coisa a mais, ou ter aquele algo a mais que precisa ter? Na verdade ainda não mas volto a repetir, seria leviandade da minha parte, com 13 dias, aferir uma situação, mas o que eu sinto de positivo é o seguinte: há um trabalho muito sério sendo feito, um trabalho, se não, não querendo assim, falsa modéstia, nada disso.
Quando conversei com o Sandro, porque eu estou numa fase da minha vida que eu só vou para lugares que possam galgar alguma coisa. Os últimos 10 anos que eu tenho feito, os últimos 10, 12 anos, é para chegar. Algumas vezes você não chega, ou então é para subir ou para chegar. Porque não adianta você fazer trabalho, vamos ficar na divisão, ainda mais aqui, que há 5 anos está tentando, mas ainda não chegamos no que eu percebo que é o ideal para a gente chegar. Porque o que eu sempre falo para o dirigente é o seguinte: não adianta você subir. Eu subi recentemente com uma equipe chamada Santa Cruzense, que vai descer em seguida também, que aí você perde todo o respeito, né? Exatamente. Não sei o que vai acontecer, pode ser que eu me engane, mas eu acho que não dura muito tempo na Série A2. Vou falar do meu coração, o que eu sinto. Por quê? Você tem que se preparar para um novo campeonato, que é mais difícil, que tem mais alguma coisa, e você se prepara lá na Série A3. Se você conquista na Série A3, aconteceu comigo no Olímpia. Eu fui campeão paulista em 2007, lógico que em 2008, por circunstância, eu tinha um contrato longo, mas acabou sendo quebrado esse contrato, não por mim, que eu não costumo quebrar contrato, mas pela empresa que patrocinava, e eu sempre dizia lá em Olímpia, a gente tem que ter uma estrutura boa, porque a Série A2 é diferente. Eu acabei indo para Botafogo, a gente acabou conseguindo acesso para a Série A1, e o Olímpia caiu para a Série A3. Então não adianta nada você... depois a gente começa o trabalho. O trabalho tem que começar de agora. Mas, volto a repetir, sinto nas pessoas que estão envolvidas no processo uma vontade imensa de transformar a Itapirense, a esportiva, num clube realmente organizado, e que o jogador chegue aqui não só pensando que ele vai receber em dia, mas que ele pode trabalhar e pode ser cobrado como tal. Bom, muito obrigado, Carlos Rossi. Estou cumprindo aqui com o meu acordo com o Sandro, com o Flávio, que eu tinha que te liberar agora. O programa teria mais tempo até para a gente conversar, a gente até acelerou as coisas, mas obrigado por ter nos atendido e boa sorte nessa sua empreitada. Você passa realmente, não só para mim, mas para o ouvinte da clube, para o pessoal que nos acompanha no site, que é um cara positivo, que é um cara leal, que é um sujeito que fala o que pensa e que também não faz falsas promessas. Seu objetivo é trabalho dentro do contexto da sua personalidade. Eu acho que Itapira, o Itapirense, a esportiva, está em boas mãos. Eu agradeço a oportunidade, até para o torcedor me conhecer melhor, e espero ter outras oportunidades. Infelizmente a gente está apertado porque temos um jogo treino agora e a gente sai às 14 horas, e quero agradecer bastante a oportunidade. Tá certo, e nós estaremos juntos. A Rádio Clube de Itapira vai acompanhar a esportiva, tranquilo. Então, você não vai falar com a gente antes, depois, após. Fica sossegado que a gente vai estar no teu pé. E a gente vai marcar, assim que puder, um clube personalidade para a gente esmiuçar um pouquinho mais, falar de futebol, que você realmente conhece essa área. Muito obrigado. Muito bem, falamos aqui com o Carlos Rossi, técnico da Sociedade Esportiva Itapirense, e que estreia já, é nosso convidado, o ouvinte da clube, dia 28 de janeiro, às 7h30 da noite, no estádio Coronel Francisco Vieira, vai jogar contra o Flamengo de São Paulo. Todos juntos com a esportiva, a caminho da Série A2. Com isso tudo, a todos tenham uma boa tarde gostosa de sexta-feira. E nós vamos sempre, sim, firme e forte, em nome do esporte.